Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O apóstolo Paulo instruiu o evangelista Timóteo sobre seu trabalho com estas palavras: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 a 6. Deus mentiu? Ele afirma desejar a salvação de todos. Diz ainda que Jesus se sacrificou com o intuito de oferecer resgate para todos. Mas mesmo no meio de pessoas que alegam acreditar nas Escrituras, encontramos algumas pessoas que negam essas afirmações. Implicitamente, dizem que Deus mentiu. Vamos considerar dois exemplos desse ensinamento perigoso. A doutrina da expiação limitada é uma parte fundamental do calvinismo. Essa doutrina diz que Deus já determinou quem seria salvo e quem seria condenado até antes do nascimento da pessoa, e sem nenhuma participação humana. Defensores dessa doutrina negam o livre-arbítrio do ser humano e afirmam que a salvação depende exclusivamente do capricho divino. Como, então, Paulo podia dizer que Deus deseja que todos sejam salvos? Como Pedro podia escrever que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento? 2 Pedro 3, versículo 9. Será que João Calvino, que nasceu quase 1500 anos depois da morte de Jesus, entendeu a vontade de Deus melhor do que os próprios apóstolos? Quando Calvino ou qualquer outro humano contradiz a palavra do Senhor, devemos ficar com as Escrituras e não com as doutrinas humanas. Um segundo exemplo de doutrina perigosa é a limitação do Evangelho aos judeus. Doutrina velha que ressurge ainda nos dias atuais. Muitas das batalhas travadas entre cristãos do primeiro século foram conflitos sobre a questão da salvação de outros povos. Inicialmente, até os apóstolos demoraram para aceitar a noção de uma mensagem universal, oferecendo os mesmos termos para a salvação de judeus e gentios, pessoas de outras nações. Mas quando Deus chamou a tentação de Pedro, ele foi obediente e pregou aos gentios na casa de Cornélio. Pedro afirmou: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, Jesus mandou que os apóstolos pregassem a todas as nações. Pessoas que limitam a mensagem aos judeus desobedecem ao Senhor, que se sacrificou por todos. E desta maneira, essas pessoas tratam Deus como mentiroso. Mas Deus não pode mentir. E não mentiu sobre sua vontade que todos sejam salvos. Ele deseja a salvação eterna de todos nós. Antes de encerrar a mensagem de hoje, eu quero frisar outras oportunidades para conhecer melhor a vontade de Deus, porque Ele deseja a salvação de todos. Oferecemos milhares de estudos no nosso site na internet, como também temos esses podcasts diários, e no nosso canal no YouTube pode encontrar centenas de vídeos sobre diversos assuntos e textos bíblicos. Além disso, você pode participar de estudos online. Para isso, apenas precisa cadastrar nos contatos do seu celular o nosso número e mandar uma mensagem de texto no WhatsApp pedindo para receber avisos sobre estudos. O número que está aqui na tela agora, 11 99 010 36 31. 11 99 010 36 31. Apenas mandando mensagem de texto e cadastrando este número,
Você será informado de estudos online e de novidades que nós postamos no YouTube e no nosso site. Aproveite, aprenda, para que possamos caminhar com Deus para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.